A teia não tem cor e até... Oi, tudo bem? Vamos lá? Fiquei devendo para vocês alguns exercícios lá da apostila, não é? Certo? Então vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. Paramos exatamente aqui no exercício 2. Alguns alunos estavam com dúvidas neste exercício 2, tá? Qual página que é mesmo? É a página 81, beleza? Então vamos lá. Olha o enunciado. O esquema abaixo representa um corte transversal de medula espinhal humana, a medula espinhal. Considere as seguintes afirmações. A seta número 1 indica a substância branca da medula raquidiana e é rica em mielina. Quando nós vimos a medula em corte, sempre tem a substância mais escura aqui, ó, que tem gente que fala, isso aqui lembra uma letra H, certo? Tá? Então aqui é a substância cinzenta e na parte periférica a substância branca, correto, tá? E a substância branca é rica em mielina, tá? Número 1, certinho. Número 2, a seta 2 indica o corno cinzento de função motora da medula espinhal. Olha só, a seta 2, né? A seta 2 indica essa estrutura aqui, certo? E está relacionado com este neurônio que está chegando aqui na medula espinhal. Esse neurônio aqui, você tem essa bolinha, essa bolinha é o corpo celular de um neurônio da via sensorial, não era a parte motora. Tudo bem? É um corpo celular da via sensorial, então não é da parte motora. Por isso o número 2 está errado. A seta número 3 indica um nervo medular raquidiano sensorial, que eu acabei de falar. O sensorial é este, onde tem o corpo celular próximo à medula, tá? Este outro aqui é o nervo, é o neurônio, né? Motor, tá bom? Então, errado também. Número 4. A seta 4 indica o canal de Epêndima, que possui o líquido cefalorraquidiano protetor hidráulico. Número 4, correto, tá? Por isso, 1 e 4 corretas, alternativa E. Beleza? Exercício número 3. No final de 2015, foi confirmada pelo Ministério da Saúde a relação entre um vírus transmitido por mosquito e uma má formação do cérebro de bebês. Essa doença que provoca sintomas como febre, dor de cabeça no corpo e manchas avermelhadas é causada pelo vírus, lembra qual que é? Vírus da Zika, tá? Ele é responsável por causar microcefalia, né? A má formação fetal em bebês. Belezinha? 3, alternativa A. 4. A velocidade de propagação do impulso nervoso na membrana de um neurônio varia entre 10 centímetros por segundo e 1 metro por segundo. Tais velocidades, no entanto, são insuficientes para coordenar as ações de animais de grande porte. Em uma girafa, por exemplo, um impulso que viajasse a velocidade de 1 metro por segundo levaria entre 3 e 4 segundos para percorrer a distância que vai da pata traseira ao encéfalo. Se fosse essa realmente a velocidade de condução nervosa na girafa, ela seria um animal lento, descoordenado, incapaz de enfrentar situações que exigissem respostas rápidas. No entanto, sabemos que a propagação do impulso pode atingir velocidades de até 200 metros por segundo, que é garantido pela presença de, lembra o que acontece? É a bainha de mielina, certo? Ela fica ao redor do axônio. Onde tem mielina não tem despolarização da membrana plasmática e por isso o impulso nervoso ele salta no axônio, tá? Alternativa B. Certinho? 5. Sejam 1 encéfalo, 2 medula espinhal ou raquidiana, 3 nervos cranianos, 4 nervos raquidianos, medulares ou espinhais, 5 gânglios nervosos. Pergunta-se,
Quais elementos fazem parte do sistema nervoso central? Como nós somos bilaterais, né? Simetria bilateral. Bem no centro temos o quê? Encéfalo e medula espinhal. Beleza? Item B. Quais elementos fazem parte do sistema nervoso periférico? O resto. Nervos cranianos, os nervos raquidianos, medulares ou espinhais e os gânglios nervosos. Tudo bem? C. Como atua o sistema nervoso autônomo simpático na pressão arterial e na secreção gastrointestinal digestória? Preciso lembrar o quê? Sistema nervoso autônomo simpático é aquele que prepara o seu organismo para uma situação de emergência, que prepara o seu organismo para uma situação de alerta, tá? Deixa o corpo em estado de alerta, que é através da secreção de adrenalina. Então, o que vai acontecer com a pressão arterial? Com adrenalina, a pressão arterial aumenta. Beleza? E a secreção gastrointestinal digestória, ela vai diminuir com a adrenalina. No item D, como atua o sistema nervoso autônomo parasimpático na pressão arterial e na secreção gastrointestinal digestória? O sistema nervoso parasimpático, ele é antagonista ao sistema nervoso autônomo simpático, certo? Tive que fazer uma pausa por causa de um barulho aqui, viu, gente? Ele faz o quê? O parasimpático, ele mantém o corpo num estado de relativo repouso, certo? Então, ele promove a liberação de acetilcolina. O que vai acontecer com a pressão arterial? Vai diminuir e a secreção gastrointestinal digestória aumenta. Belezinha? Continuando, então, no exercício número 6. Analise a figura a seguir. Os fisiologistas Barreto e Oliveira, 2004, identificam na obra Criação de Michelangelo o contorno do formato do cérebro humano. O cérebro e a medula espinhal são os centros nervosos. Considerando a origem do impulso nervoso no arco reflexo, assinale a alternativa que apresenta corretamente o percurso da condução dos neurônios sensorial e motor. Olha lá, imagina que esse mocinho aqui está recebendo um estímulo aqui na ponta do dedo, certo? Da ponta do dedo vai para onde? Medula espinhal, tá? Esse daí é o neurônio sensorial, certo? E aí depois ele vai para onde? Neurônio motor. Beleza? Então, olha só. O percurso da condução dos neurônios sensorial e motor. No neurônio sensorial, qual que é o sentido? Lembra? É sempre o mesmo. Nem preciso olhar para a figura. É sempre no sentido dendrito, corpo celular, axônio. E quando chegar no neurônio motor, de novo, dendrito, corpo celular e axônio. Sempre. Dendrito, corpo celular e axônio. Por isso aqui, a resposta é a alternativa E. Tudo bem? Aula de sistema endócrino agora. Deixa eu achar aqui os exercícios. Vamos lá. Que página que é? Página 87. Tá? Exercício número 1. Ao contrário da espermatogênese, a ovogênese humana é interrompida após a primeira divisão da meiose, resultando em um ovócito secundário. Nomeie o hormônio que promove a liberação do ovócito secundário do ovário para a tubo-uterina e aponte o evento biológico que permite a continuidade da divisão meiótica para a formação do óvulo. Em seguida, indique a característica do gameta feminino que contribui para o desenvolvimento inicial do zigoto. Lembra como é que é? O hormônio responsável pela ovulação é o hormônio LH, tá? O hormônio luteinizante. Beleza? Aí, a segunda pergunta, o evento biológico que permite a continuidade da divisão meiótica. Falei bastante isso em aula, não falei? Só vai terminar a divisão da meiose
se o ovócito 2 for fecundado, tá? Então, é a fecundação, beleza? E a característica do gameta feminino que contribui para o desenvolvimento inicial do zigoto é uma grande quantidade de citoplasma, embora o nosso óvulo seja oligolécito, né? Tem pouco vitelo. Quando você faz a comparação com o espermatozoide, tá? Este óvulo, ele tem muito citoplasma. Um óvulo, ele chega a ser 200 vezes maior que um espermatozoide. Tudo bem? Olha o 2. Chamamos de feedback ao mecanismo de retroalimentação pelo qual o nível de um hormônio no sangue determina a estimulação, feedback positivo, ou inibição, feedback negativo de uma glândula endócrina. A assinale alternativa que descreve corretamente o mecanismo de feedback negativo que ocorre no esquema que segue. Olha só, eu tenho hipófise e os ovários. Lembra como é que é? Os ovários produzem progesterona. Se a concentração de progesterona ficar alta no sangue, diminui a secreção dos hormônios chamados FSH e LH, certo? Então, é regulado pela concentração de progesterona, beleza? Então, vamos ver. Olha lá. O hormônio da hipófise estimula a produção de um hormônio ovariano, mas este inibe a produção do hormônio da hipófise, tá? É a progesterona que inibe a produção de hormônios da hipófise. É o mecanismo é como funciona a pílula anticoncepcional, né? Você mantém a quantidade de progesterona alta no sangue, qual que é o resultado disso? Diminui, né, inibe a produção de FSH-LH e, por causa disso, não vai ter ovulação, tá? Então, alternativa E. Exercício número 3. A figura ilustra um ovário humano com folículos em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, aqui eu tenho os folículos ovarianos. Por causa do hormônio FSH, que é o folículo estimulante, os folículos crescem. Por causa do hormônio LH, acontece a ovulação e a formação do corpo lúteo, certo? Olha só o que ele pergunta aí no exercício número 3. Com base na regulação hormonal de um ciclo ovariano sem alterações com duração de 28 dias, é correto afirmar que o corpo lúteo é formado concomitantemente ao período de fluxo. Não. Não, o corpo lúteo ele vai ser formado após a ovulação, tá? O período de fluxo é quando? Lembra do primeiro até mais ou menos um quinto dia do ciclo, tá? B. Os folículos ovarianos produzem FSH e LH. Falso. Esses hormônios são produzidos pela hipófise, tá? C. O óvulo é liberado nas tubas uterinas em função das quedas das taxas de FSH e LH cerca de 21 dias após, não. A ovulação acontece no 14º dia e nesse período ainda tem, né, é o início da queda do FSH e do LH, tá bom? Mas é 14º dia do ciclo. D. O corpo lúteo responsável pela produção de progesterona e acaba degenerando-se ao final da segunda metade do ciclo, caso não ocorra a fecundação. Correto. Olha lá. Se não tiver a fecundação, o corpo lúteo é reabsorvido, regride, tá? E com a queda da produção dos hormônios acontece o quê? Menstruação. A resposta correta, então, é a alternativa D. Beleza? 4. Se uma mulher tiver seus ovários removidos por cirurgia, quais os seguintes hormônios deixarão de ser produzidos? Os hormônios ovarianos. Quais são os hormônios ovarianos? Estrógeno e progesterona. Alternativa E. 5. Analise as imagens. Estão parto normal.
Qual tipo de parto está representado nas imagens? Parto normal, também chamado de parto natural. Utilizando os dados das imagens, justifique sua resposta. Ué, está acontecendo a saída do bebê pelo canal vaginal, né? Ué, pergunta é essa. B. A seta aponta para um anexo embrionário que é primordial para que ocorra o crescimento fetal normal. Cite o nome desse anexo e a função exercida por ele. Fácil essa, né? Isto é a placenta. Que funções eu posso citar? Fornece para o feto oxigênio, nutrientes, né? Retira excretas nitrogenados da circulação do feto, certo? E ainda tem função imunológica, porque fornece anticorpos para o feto, a mãe passa anticorpos através da placenta, tá? E também tem função endócrina. A placenta ela produz beta-HCG até mais ou menos o 3º mês de gestação, tá? E a partir daí, quantidades crescentes de estrógeno e progesterona até o final do parto. Beleza? Quem nasceu de parto normal aí? Eu nasci. Quem não sabe qual foi o parto do seu nascimento? Tem um monte de gente que não sabe. Olha lá. Métodos anticoncepcionais, agora é a página 92. A figura ilustra um ciclo menstrual com duração regular de 28 dias. Quais são os hormônios ovarianos reguladores do ciclo menstrual? Quais as consequências para os períodos de fluxo menstrual de fertilidade quando as mulheres utilizam as pílulas anticoncepcionais de uso contínuo? Vamos lá. Primeira parte da resposta. Hormônios ovarianos sempre são estrógeno e progesterona, tá bom? Estrógeno e progesterona. E se a mulher utiliza pílulas anticoncepcionais de uso contínuo, como eu, o que acontece? Não tem fluxo menstrual, porque a mulher não menstrua, e também não ovula, né? Tá? Então, a mulher não menstrua e também não ovula, então não fica fértil, não tem período fértil. Tudo bem? B. O que ocorre com o endométrio e com os músculos uterinos miométrios durante o período de fluxo menstrual? Ó, o nome da menstruação, a definição, né, é descamação superficial do endométrio. Por quê? Acontece a perda das camadas superficiais do endométrio, certo? E os músculos uterinos, eles fazem o quê? Eles contraem, que é para ajudar na saída dessas camadas do endométrio, para ajudar no fluxo menstrual. Certinho? Olha o 2. Dentre os métodos contraceptivos, a pílula anticoncepcional ou pílula hormonal é um dos mais utilizados. Tal pílula é constituída por uma mistura de estrógeno e progesterona, principalmente a progesterona, tá? Que inibe a secreção de FSH e de LH, hormônios essenciais para a ovulação. Alternativa A. 3. Considerando a figura e a legenda abaixo, marca a alternativa que melhor representa o caminho percorrido pelo espermatozoide até a fecundação. Vamos lá. Qual que é o caminho? Sai daqui do testículo e é armazenado no epidídimo. Beleza? Testículo, epidídimo. Depois, ele sai para o vaso deferente ou duto deferente. Quando tem vasectomia, o corte aqui, né? Passa aqui, recebe o líquido da vesícula seminal, não passa pela próstata, não passa pela vesícula, tá? Só recebe o líquido. E já vai para a uretra. Da uretra, sai na ejaculação e já entra onde? Aqui, ó. Vagina, colo do útero, útero. Depois, tuba uterina. Certo?
Como é que vai ficar então aí? Ah, ele colocou alguns números aí, né? Tá? Alternativa D. Beleza? 4. A figura mostra os órgãos do sistema reprodutor masculino. De acordo com as estruturas apontadas e a sua fisiologia, responda. Letra A. Qual número indica a estrutura que é seccionada durante a realização da vasectomia? Vasectomia corta do duto deferente, localizado aqui, ó. Número 3. Explique por que esse método é considerado contraceptivo. Porque ele bloqueia a passagem dos espermatozoides. Certo? B. Explique por que um homem esterilizado pela vasectomia não consegue ser pai, porém elimina sêmen e continua produzindo testosterona. Primeiro, por que ele elimina sêmen? Porque o sêmen ele é produzido na próstata, armazenado na vesícula seminal, certo? Beleza? Então, o corte foi feito aqui, por isso que vai eliminar o sêmen, o líquido seminal, porém sem espermatozoides, tá? E a testosterona, ela é produzida pelos testículos. E não vai sair por aqui a testosterona. Como é hormônio, vai direto para o sangue, tá? Então também não sofre influência da vasectomia. Beleza? Tudo bem? 5. A pílula anticoncepcional é utilizada como método contraceptivo porque sua ação é capaz de bloquear a ovulação no organismo feminino humano. Tomando pílula anticoncepcional, portanto, a pílula anticoncepcional é uma combinação de hormônios, estrógeno e progesterona, e inibem a produção de FSH e LH na hipófise, folículo estimulante e luteinizante. Alternativa A. E o último módulo do semestre, qual que é? Este, página 97, certo? Página 97. Exercício número 1. Para a produção dos hormônios tireoidianos, é necessário o transporte de íon iodo para os folículos glandulares da tireoide. Na glândula normal, a concentração desse íon é cerca de 30 vezes maior que a concentração existente no sangue, podendo chegar a uma concentração 250 vezes maior quando a tireoide atinge a sua atividade máxima. O íon de iodo é levado para os folículos glandulares da tireoide por, olha a diferença de concentração, sai do sangue, onde a concentração é menor, e vai para os folículos, onde a concentração é maior, tá? Cadê o sangue? Na glândula normal, a concentração desse íon é cerca de 30 vezes maior que a concentração existente no sangue. Se é contra o gradiente de concentração, só pode ser o quê? Transporte ativo, tá? E é importante para produzir o quê? Quais são os hormônios? T3 e T4. Lembra do nome? Triiodotironina, tetraiodotironina. Tudo bem? Alternativa E. 2. O esquema representa um mecanismo fisiológico de ajuste do corpo humano ao ambiente frio. Cite o hormônio hipofisário que estimula a tireoidea. Qual é o elemento mineral do sal de cozinha que é fundamental para a síntese dos hormônios T3 e T4? Vamos lá. O hormônio que estimula a tireoidea é o TSH. Lembra dele? O hormônio tireotrófico, certo? É ele que estimula a tireoidea, tireotrófico ou TSH. Qual é o elemento mineral do sal de cozinha? É o iodo. Olha o nome. Triiodotironina, tetraiodotironina. O tetraiodotironina é conhecido também como tiroxina, tá? É o nome mais comum, tiroxina. B. Em dias frios, como age o organismo no que se refere aos hormônios T3 e T4? Qual a importância dessa reação para um organismo endotérmico? Você tem que lembrar o quê?
O frio, ele vai estimular a produção de T3 e T4. Porque no frio, lembra aquela aula lá do começo do ano, os animais endotérmicos? No frio o metabolismo aumenta. Para quê? Para produzir calor, para conseguir manter a temperatura do corpo. Então tem que ter o quê? Aumento dos hormônios tireoidianos, T3 e T4. Tá? Aumenta a taxa metabólica, aumenta a produção de calor. Beleza? Exercício 3. Uma pesquisa com 2.270 mulheres com idade entre 49 e 69 anos, realizada pela Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, foi observado que 19% delas sofriam de osteoporose. Essa doença pode ser prevenida e tratada. Uma das medidas de profilaxia e tratamento é o uso de vitamina D. Essa doença está diretamente associada ao metabolismo ósseo, ilustrado no esquema a seguir. Olha só, X produz calcitonina, que atua nos ossos. Paratireoide produz o hormônio Y, que atua nos ossos também. Como são denominados a glândula X e o hormônio Y, respectivamente? Vamos lá. Glândula X é a tireoidea. X, glândula tireoidea. Posso chamar de tireoide. Beleza, tá? Não pode chamar do quê? Você lembra? Tireoide. Tireoide, não. Tireoide. Tá bom? E o hormônio Y, produzido pelas paratireoides, paratormônio. Beleza? Item B. Explique duas funções da calcitonina no organismo humano. A calcitonina, ela favorece a calcificação dos ossos, tá? Promove a deposição de cálcio nos ossos, certo? Beleza? E outra função, lá no néfron, olha lá, reduz a reabsorção de cálcio nos néfrons. Tá bom? Certinho? Olha o 4. O gráfico a seguir representa a variação do índice glicêmico após a ingestão de dois alimentos, mesma quantidade pela mesma pessoa, mas em momentos diferentes. A linha pontilhada representa o alimento A, enquanto a linha contínua representa o alimento B. A análise do gráfico nos permite afirmar corretamente que o alimento A, olha o gráfico, jogou um monte de açúcar no sangue num tempo muito curto, certo? E o alimento B, ele jogou açúcar no sangue, mas foi, olha só, foi gradativo, né? Não houve aquele aumento brusco e repentino da glicemia, como houve no alimento A, certo? Tudo bem? O que ele quer saber? Ele permite afirmar corretamente que? Quer saber a correta. O alimento B não afeta a concentração de glicose. Falso. O alimento A não possui carboidratos. Falso. Tudo bem? O alimento B ajuda a emagrecer, pois estimula a liberação de adrenalina. Ixi, o que a adrenalina tem a ver com isso daqui, gente? O alimento A estimula a liberação de insulina na circulação sanguínea. Certo? O que deu então aí? Alternativa D. Não é que o alimento B também não vai liberar insulina, tá? É que todas as outras estão muito erradas, né? Tá? Todas as outras estão muito erradas. Tá bom? Certinho? 5. Quando trazemos à mente algo ruim, o pensamento gerado no córtex pré-frontal rapidamente se projeta para o sistema límbico, envolvido no processamento das emoções. O hipotálamo é então ativado pelo eixo hipotalâmico pituitário adrenal e o cortisol, conhecido como hormônio do estresse, é sintetizado. Se essa situação ocorrer com frequência, o sistema imune pode ficar fragilizado. Quem que tinha perguntado isso daqui? Isadora Martinez, não é? Tá? Certo? Pode prejudicar, sim, o sistema imunológico, né? Muito estresse, muita ansiedade, tá?
A glândula responsável pela produção de cortisol e o motivo da fragilização do sistema imune são, respectivamente, qual glândula que é? Suprarrenal, também chamada adrenal, certo? E se vai alterar o sistema imunológico, é porque vai atuar nos leucócitos, nos glóbulos brancos. Por isso vai dar o que aí? Alternativa A. Opa, fugiu. 6. Em populações humanas com menos acesso a nutrientes e isoladas geneticamente, a fome atua na seleção evolutiva dos genes poupadores, que estimulam vias metabólicas e fisiológicas responsáveis pela formação de reservas energéticas no corpo. Indivíduos dessas populações, quando emigram, frequentemente têm acesso a dietas mais ricas e tendem a apresentar doenças como... O que vai acontecer com essas pessoas? Vai ter obesidade, né? Por exemplo, então, diabetes do tipo 2, caracterizada pelo desenvolvimento de resistência à insulina. Tudo bem? Opa! Beleza? Boas férias, bom descanso, muito foco aí, né? Colocar a matéria em dia, estuda um pouquinho, mas descansa também, tá? Um pouquinho de cada coisa. Beleza? Beijo, gente.